Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre paradigmas, crenças limitantes. Vou contar um pouquinho da minha história lá na minha infância e que me moldaram a ser quem eu sou, né? Todas as crenças que eu aprendi de uma forma inconsciente lá na minha infância que me moldaram e que me levaram a ser quem eu sou hoje. Quando eu tinha por volta de 5 anos, eu creio, isso eu perguntando para minha mãe, né, porque eu lembro de algumas coisas, mas não lembro de muita coisa. Por volta de quando eu tinha 5 anos, eu me deparei com a primeira pessoa morta na minha vida, com um corpo, né, e eu entendi o que era morte, né. Eu morava perto de um rio, na cidade de Itajaí, Santa Catarina, e morava um pouco próximo assim do rio, não era na beira do rio, mas era próximo. E havia, né, alguns dias uma pessoa sumida, um homem, ele tinha caído no rio e estava sumido. E acharam ele alguns dias depois, eu acho que uns 4, 5 dias depois, o corpo dele, né? Então eu me lembro que eu fui, quando tinha por volta de 5 anos, eu fui à beira do rio para ver, né? Na época ali todo mundo ficou sabendo e foi lá para o rio porque ele estava sendo resgatado, tinham achado o corpo dele. Então aquele contato com uma pessoa morta para mim foi chocante, assim, sabe? Eu entendi o que era morte. Entendi, ouvi uma pessoa morta, não sei se eu entendi na época, sei que foi uma coisa bem chocante para mim, né? Então, e só para você entender, ali foi meu primeiro contato com uma pessoa morta. Alguns dias depois, talvez um mês depois, eu tive o contato com a primeira pessoa bêbada na minha vida, um bêbado, né? Uma pessoa que tinha bebido muito, que até então eu também não entendia o que era isso. O meu pai, a gente estava numa festa de um amigo dele e ele bebeu muito, né? Até então eu nunca tinha visto ele beber. Ele já bebia, mas eu não entendia o que aquilo significava, não, né, achava engraçado até, mas eu não tinha entendido. Eu vi ele bebendo aquele dia e bebeu muito. E eu me lembro que para vir pela minha casa, o caminho mais perto era passar pela beira desse rio, né? Tinha um caminho, uma trilha que o pessoal fez, né, as pessoas que moravam ali, fez para poder passar perto do rio para não ter que dar a volta pela rua, porque era um pouco longe. Então eu me lembro que para cortar o caminho a gente veio por esse caminho, aí meu pai, e isso por volta das 2 da manhã, talvez, não lembro, sei que era tarde da noite. A gente estava vindo por esse caminho e antigamente, né, no tempo da minha infância, o rio, todo o rio tinha a saída, né, do esgoto das casas, saíam no rio, diretamente no rio, por esses valos, né, que tinha um valo que atravessava, né, aquela passagem onde a gente tinha. O valo não era comprido, não era grande, mas havia ali um valo. A gente era obrigado a pular por cima desse valo, né? E o que aconteceu é que quando a gente foi tentar pular, meu pai me pegou no colo, a gente foi tentar pular esse valo para o outro lado e ele acabou caindo dentro do valo, né? Ele acabou caindo dentro do valo e quase caiu dentro do rio. Ele chegou a ir para a beira do rio e ficou, né, ali se agarrando as plantas que tinha, o mato que tinha ao redor para não cair dentro do rio. Mas aquilo também me chocou, porque eu associei, eu acho que no momento, eu pensei, meu pai vai morrer, porque ele está, né, dentro do rio, está com os pés dentro do rio, se agarrando no mato, ele vai acabar morrendo, né? Foi o que me veio na mente. E aquilo me gerou um sentimento muito grande, que eu me lembro como se fosse hoje. Essa parte de ver ele dentro do rio ali, tentando se agarrando ao mato e tal, eu me lembro como se fosse hoje, assim. É tão forte, porque, né, me causou um trauma tão grande, mas eu lembro, né, dele ali se agarrando e tal, e pedindo para mim não vir para a beirada. Ou seja, aquilo foi tão traumático, ele conseguiu sair do rio, foi, né, conseguiu subir para a margem do rio, e a gente foi embora. Ele estava todo sujo, tinha, né, todo cheio de lama, porque ele, além de ter caído no valo, caiu dentro do rio, e a beira do rio ali tinha um barro, e ele acabou se sujando ainda mais. Então ele estava sujo e com cheiro de esgoto, né, porque esse valo, além de ele ter caído no valo, tinha cheiro de esgoto. E a gente foi para casa, e aquilo ficou na minha mente tão forte que eu não consegui dormir aquela noite, né? Eu me lembro da minha mãe falando para ele, né, do cuidado que ele não teve de passar por ali e tal,
Minha mãe acabou brigando com ele, eu me lembro dessa cena também. E aquilo não me deixou dormir, sabe? Me causou um abalo tão grande que eu me lembro que eu não dormi. Era de manhã, assim, eu ainda estava acordado, né? Então, assim, meu pai, só para você entender, ele era um alcoólatra, ele bebia todos os dias, mas eu não tinha ciência disso. Eu não conhecia isso, eu nunca tinha visto, né? Eu me lembro que ele chegava em casa meio alegre e tal, mas eu achava que isso era felicidade, que ele estava no momento de felicidade dele, não sabia que ele tinha bebido, mas ele era alcoólatra. Então, tu imagina para uma criança, né, após isso dali que eu entendi, viver com um pai que bebia todos os dias. Porque eu associei a bebida a ele morrer, porque ele caiu no rio. Como ele bebia todos os dias, eu achava que ele ia morrer todos os dias. Ou seja, atropelado ou morrer, né, porque bebeu, porque eu associei, eu não tinha o lado racional ainda, né, eu não desenvolvido. Então eu associei a bebida a ele morrer, né, porque eu tinha visto uma pessoa morta no rio, ele caiu no rio, então eu associei achando que ele ia morrer. E eu cresci, né, eu era católico na época, porque minha família era católica, eu cresci rezando, né? Então todos os dias, chegava o final da tarde, eu já ficava com aquela tensão, será que o meu pai vai vir para casa hoje, direto para casa e não vai parar no bar, não vai beber? Então aquilo para mim era uma constância de agonia, eu vivia naquele estado de preocupação, a minha cabeça ficava muito preocupada. Quem estuda Enneagrama sabe que o perfil 6 do Enneagrama, ele é o mais preocupado, mais precavido, né? Ele se preocupa em excesso. E eu, como esse perfil, eu cresci com esse perfil, né, devido a esse trauma, e eu sempre fui muito preocupado. Eu esperava todos os dias ansioso para ele chegar em casa, e era raríssimos os dias que ele não bebia. E sempre, no final da tarde, eu ia para o meu quarto, eu sentava na beira da minha cama e fazia uma oração. Eu pedia para que Deus trouxesse ele diretamente para casa, que ele não ficasse no bar, né? Mas como ele era um alcoólatra, dificilmente esse pedido meu era atendido, né? Era raras vezes que ele chegava em casa e ele não bebia. E para mim isso gerou um sentimento de que Deus estava me punindo, né? De algum modo estava me punindo, porque eu fazia minha oração e não era atendido. E eu achava que Deus estava me punindo pelos meus pecados, né? Pelo que eu tinha feito e tal, por isso que Deus não atendia a minha oração e ele bebia. Então eu cresci com esse sentimento de que eu não era merecedor, sabe? Sempre que eu não merecia, Deus não me ouvia, não me ajudava, então eu achava que eu sempre não era merecedor, que eu sempre ia ser castigado, que qualquer coisa que eu fizesse, eu ia ser castigado, Deus ia me castigar e não ia me dar o que eu pedia nas orações, né? Ou o que eu queria. Isso me fez ter a crença de que eu não era merecedor. Então, tu imagina, eu passei a vida inteira construindo a minha vida e destruindo, construindo e destruindo. Isso foi uma constância na minha vida. Eu sempre começava a construir coisas boas, eu montei várias empresas, ela começou a decolar, começou a dar certo e não sei por que ela acabava caindo. Sempre acontecia alguns problemas, mas é porque isso estava enraizado na minha mente. Meu subconsciente estava limitado por essa crença de que eu não era merecedor. Então, por mais que eu batalhava, por mais que eu crescia, às vezes na vida as coisas começavam a dar certo para mim, chegava um certo momento eu caía. Eu ia lá embaixo, às vezes até pior do que eu estava, né? Do que estava no começo. Isso foi muitos anos da minha vida. Anos e anos eu sempre vivi com essa crença limitante. Em 2008 eu comecei a minha jornada para o conhecimento. Eu fui através de um amigo meu que me falou sobre o livro O Segredo. Eu comecei minha jornada para o conhecimento, para a autoajuda. Comecei a me desenvolver pessoalmente. E eu busquei isso há muito, durante esses anos todos. Mas foi no ano de 2012 que eu comecei a pôr em prática e ter melhora significativa na minha vida. Eu fiz alguns cursos com algumas pessoas bem conhecidas, como aqui no Brasil, Marcos Trombetta, e Bob Proctor, Brian Tracy, Tony Robbins. Então eu fiz o curso com essas pessoas e essas pessoas, através do curso, me abriram a mente, sabe? Me deu um norte, me fez enxergar coisas que eu não enxergava. E eu me lembro que o meu primeiro curso foi um dos mais significativos
na minha vida foi limpar essas crenças, todas essas crenças limitantes, né? Do que eu tinha de que eu não era merecedor. Eu precisei voltar lá na minha infância, e eu aconselho que você faça isso também, essa autoanálise, nem que você tenha que perguntar para sua mãe, para o seu pai, como que foi a sua infância, coisas que você viveu, para você tentar. Eu consegui isso sozinho, né? Perguntei algumas coisas para minha mãe, mas eu consegui voltar lá na infância e identificar o que isso me limitava, né? Por que eu tinha essa crença. A partir do momento que eu entendi, ficou um pouco mais fácil de eliminar isso da minha mente, tá? Não foi muito fácil, já vou falar para você, não é fácil. Essas crenças, elas estão enraizadas na sua mente, é difícil de tirar, mas você tem que lutar. O primeiro passo é saber de onde vem. Por que você tem essa crença limitante? É a partir do momento que você sabe, é trabalhar para substituir essa crença limitante por crenças novas, né? Que crença positiva, que vai te agregar coisas. Leve a sério isso, entenda isso, porque isso dali é um divisor de água na vida das pessoas. Entender isso e tirar isso da sua mente, trocar isso por coisas boas, com certeza muda a vida de pessoas, tá? Por que eu estou falando disso? Eu estou com um curso agora inteiramente grátis lá no meu canal do YouTube, ou aqui, esse vídeo também vai ser postado no YouTube, Construção da Minha Vida Perfeita. É um curso que eu fiz no ano de 2012, eu comecei a fazer no ano de 2012, na verdade, e até 2019 eu concluí esse curso, porque eu aprendi novas coisas e eu acabei montando esse curso, né, esse ano, né, no ano de 2021, é que eu fui lá, estudei novamente, encaixei algumas coisas que estavam faltando, para que de algum modo ele ficasse mais completo, né, e eu acabei fazendo esse curso, ele está bem completinho, tá? Tá um curso excelente, tá? Simples, tá? Porque eu comecei agora, meu canal no YouTube é novo, não tem inscritos, eu estou postando os vídeos lá agora e agora que eu estou falando para a pessoa se inscrever lá no meu canal. Então é tudo muito novo, mas são anos de aprendizado. E esse aprendizado que tem lá, com certeza muda vidas, tá? Leve a sério, tá? Ele está lá inteiramente grátis para você. Você pode entrar lá no meu canal do YouTube, se inscrever no canal e fazer essa primeira aula, tá? Tem uma aula lá. Essa semana eu vou postar a segunda aula, vai ser uma aula por semana que eu vou estar postando lá. Se você realmente quer mudar a sua vida, faça esse exercício. Faça como eu estou propondo lá, porque deu certo para mim, deu certo para as pessoas que me ensinaram, né? Deu certo para muitas pessoas. Realmente, coisas que mudam a vida da gente, né? Então a gente tem que levar a sério, se a gente realmente quer mudar a nossa vida, precisamos mudar isso. A gente precisa seguir, a gente precisa ser fiel, focar. Eu foquei, eu fiz isso, eu pus em prática e posso dizer, foi um divisor de águas na minha vida, mudou a minha vida para melhor, tá? Eu tenho esse curso lá inteiramente grátis, ele não é sobre reprogramação mental, mas é uma parte da reprogramação, é uma parte que você vai ver o exercício, você vai entender o que eu estou te falando, você vai reprogramar a sua mente, você vai colocar coisas novas na sua mente. Mais para frente eu quero estar fazendo um curso, né, para ensinar toda essa técnica que eu aprendi, desde lá para resgatar todo esse trauma, até limpar isso da sua mente e poder, né, pôr em prática coisas novas. Mas eu acredito muito que o que você vai aprender nesse primeiro curso que eu estou fazendo já vai te dar um norte, já vai te alavancar a sua vida. Se você se comprometer realmente a estudar o que tem lá, o conhecimento que tem lá, pôr em prática, eu dou absoluta certeza para você, você vai mudar a sua vida, tá? Só pôr em prática você vai mudar a sua vida. Então eu peço que você me siga lá no meu canal do YouTube, se inscreva no canal, né, assista a primeira aula, espere pela segunda. Vão ser 8 vídeos, né, ou seja, 8 aulas. Talvez eu estenda um pouquinho mais, faça uma aula a mais, mas a princípio vai ser 8 aulas, tá? Vai ser 8 vídeos com técnicas que eu aprendi, comecei a aprender no ano de 2012 e que realmente mudou a minha vida, tá? Então espero você lá no meu canal, vá até lá, mude sua vida, se empenhe, né? Me siga no Instagram, que eu estou sempre postando vídeos lá no Instagram também, tá? E tudo com ensinamento que eu aprendi de técnicas que eu pus em prática que mudou a minha vida. Tudo isso são coisas testadas, tá? São técnicas testadas, coisas que eu levei a sério, coisas que eu faço até hoje, tá? Então entre lá, assista esse vídeo, essa primeira aula, depois quando tiver postado a segunda, assista a segunda e assim por diante, ok? Espero vocês lá no meu canal do YouTube. Até mais.